no ar, Abre Aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre Aspas. Olá, muito bom dia para você, iniciando mais uma edição do Jornal Abre Aspas, edição desta quarta-feira, já agradecendo a sua companhia, a sua audiência, pela transmissão que ocorre simultaneamente pelo Facebook da SP-Rio+, junto com o Facebook do Jornal O Vale. Hoje é quarta-feira, vamos dar uma olhada aqui fora, na Avenida Cassiano Ricardo, aqui em São José dos Campos. O tempo permanece um tanto quanto nublado, o sol ainda não apareceu, mas daqui a pouco a gente vai conferir como é que vai ficar o tempo para toda a nossa região com os meteorologistas lá da Tempo Vale. Hoje é quarta-feira, dia 28 de novembro, e aqui comigo nos estúdios está o jornalista José Guilherme Ferreira e também o comentarista nosso, sempre presente também na bancada, o Dr. Sebastião Domingues. Muito bom dia para vocês, bom dia, Zé. Bom dia, bom dia. Bom dia, doutor. Bom dia a todos, uma ótima quarta-feira para todo mundo. Hoje, dia 28 de novembro, e nos destaques da edição de hoje, o Supremo Tribunal volta a analisar a questão do indulto de Natal a presos concedido pelo presidente Michel Temer. O governo fecha acordo com indústrias para reduzir os níveis de açúcar nos alimentos. A ação judicial tenta impedir a ofensiva da Prefeitura aqui de São José dos Campos, na região do Banhado. Comissão de Ética da Câmara adia mais uma vez o caso do vereador aqui de São José, Maninho 100%. No esporte, o Fluminense recebe o Atlético Paranaense em um jogo que vai definir aí um dos finalistas da Copa Sul-Americana. E Caraguatatuba divulga a programação de verão e promete agitar a temporada no litoral. Estes e outros destaques dentro de instantes. Muito bem, obrigado pela sua audiência. Você pode deixar os comentários, participar, interagir conosco nesta manhã pela transmissão aí do Facebook da SP-Rio+, e também do Facebook do Jornal O Vale. Lembrando que você também acompanha o Jornal Abre Aspas pelo aplicativo da SP-Rio+, que você baixa gratuitamente aí no seu celular, no seu tablet, disponível tanto para Android como para iOS, e estamos ao vivo também no nosso portal sprio.com.br. Iniciamos a edição de hoje com o comentário do jornalista José Guilherme Ferreira. Eis a questão. O deputado Eduardo Bolsonaro, filho do Jair Bolsonaro, põe um boné de Donald Trump na cabeça e sai de um encontro com o genro do presidente americano Jared Kushner nos Estados Unidos, todo frajola, como se fosse o chanceler brasileiro. Sai dizendo que a decisão da mudança da embaixada brasileira em Israel, de Tel Aviv para Jerusalém, já está tomada e agora é só uma questão de data. Eu já listei aqui alguns problemas dessa posição, principalmente aquela que se refere ao comércio com os países árabes, parceiros importantes que não veem com bons olhos essa mudança. Mas a questão aqui é outra. É a da quebra de qualquer hierarquia, uma confusão que passa por nepotismo. Ou não seria esse anúncio uma tarefa ou fala do ministro indicado para as relações exteriores? As questões diplomáticas têm que ser tratadas diplomaticamente, com muito cuidado e estudo, ideologias à parte. O conselheiro de Segurança Nacional de Trump, John Bolton, deve se encontrar com o presidente eleito amanhã. Bolton já disse que a aproximação do Brasil com os Estados Unidos, em tempos de Trump e Bolsonaro, vai ser uma oportunidade histórica. Sabíamos que essa aproximação era natural, tinha sido anunciada, mas não tínhamos ideia que esse alinhamento seria assim tão automático, às cegas, parece até incondicional, colocando em alerta a poderosa China. Precisamos ouvir de novo o que tem a dizer o verdadeiro chanceler. É muito bem colocado, viu, Zé? Porque realmente tem, como disse você, questões diplomáticas têm que ser resolvidas diplomaticamente, ou seja, com cuidado, com educação, olhando todos os ângulos, né? Quer dizer, colocaram mais uma coisa nessa questão de Israel,
que foi a possibilidade do Brasil se tornar alvo também dos terroristas árabes, porque o Brasil é um país reconhecidamente neutro. E cá entre nós estamos chamando para nós um problema que não é nosso, né? Quer dizer, o que vai mudar na história do Brasil, ou de Israel mesmo, essa mudança da embaixada? Quer dizer, realmente é uma situação, e como disse você, é um problema do chanceler e do presidente, não é um problema do filho do Bolsonaro. Precisamos tomar muito cuidado com esse voluntarismo que pode estar começando na família Bolsonaro, né? Afinal de contas, nós éramos dominados por um partido que achava que era dono do Brasil, não podemos agora ser dominados por uma família que se ache dona do Brasil. E o presidente eleito Jair Bolsonaro segue os trabalhos de transição em Brasília. Agora pela manhã ele está na Granja do Torto, né? Ele se reúne com a sua equipe de transição e à tarde ele recebe autoridades e embarca de volta para o Rio de Janeiro. Ontem à noite, mais um nome foi anunciado para compor a equipe ministerial. O escolhido é Tarcísio Gomes de Freitas. Ele é consultor legislativo da Câmara dos Deputados, foi diretor do DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, e tem formação militar. Foi oficial do Exército por 16 anos. O anúncio foi feito pelo Twitter do presidente eleito, Jair Bolsonaro, como ele costuma fazer no finalzinho da tarde, e logo depois o próximo ministro deu uma entrevista aqui aos jornalistas, aqui mesmo, no CCBB, a sede desse governo de transição, e falou principalmente sobre o papel, os desafios do futuro Ministério da Infraestrutura, portanto. Veja aí o que ele disse. Caminhar muito em conjunto com aquela pauta que já é hoje do Programa de Parceria de Investimentos e resolver os problemas que são aqueles que são sabidos aí da infraestrutura nacional, né, que acabam onerando o nosso produtor. Então, tocar os projetos de rodovia, ferrovia, arrendamentos portuários, concessões de aeroportos. Bom, Jair Bolsonaro falou com jornalistas logo depois do futuro ministro Tarcísio. Portanto, eu destaco aqui a articulação política. Bolsonaro disse que esse papel é papel de todos os integrantes do governo. Ele, inclusive, diz que fará isso. Mas duas pessoas são as principais nesse ponto. São elas Onyx Lorenzoni, que será o ministro da Casa Civil, ministro-chefe da Casa Civil, e o general Carlos Alberto dos Santos Cruz, que vai comandar a Secretaria de Governo. Bolsonaro disse que esses dois ministros vão compartilhar essa tarefa. Veja aí. O Onyx Lorenzoni vai ser o comandante dessa área. O Santos Cruz também vai ter responsabilidade nessa área. Ele muitas vezes teve audiência no parlamento, sabe como funciona e foi conversado com ele de todas as suas responsabilidades. E ele, no meu entender, é uma pessoa que está bastante qualificada a desempenhar essa função. Ainda sobre Jair Bolsonaro, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, se manifestou hoje pela aprovação parcial, com ressalva, das contas de campanha da dupla Jair Bolsonaro-Hamilton Mourão, que venceu as eleições deste ano. Dodge destacou que houve irregularidades, mas de 3,9% do total arrecadado, o que não compromete, na avaliação dela, a prestação final de contas. Essa é a opinião, portanto, da Procuradora-Geral da República. Essa opinião foi enviada para o Tribunal Superior Eleitoral, que é quem bate o martelo. A expectativa é de que hoje ocorra o anúncio do nome que irá ocupar o Ministério do Meio Ambiente. Bolsonaro afirmou ontem que o número de ministérios pode chegar a 20. Atualmente existem 29 ministérios. E durante a campanha eleitoral dele, Bolsonaro havia dito que, se eleito, o número de pastas seria reduzido a, no máximo, 15. Aí é a política real, né? Pois Ele é. tem que Não atender, né? Não é só questão política, viu? É questão também prática, porque a gente conversa com quem já trabalhou nessas áreas e às vezes você ficar juntando ministérios de muita demanda, você sobrecarrega demais o ministro, o secretário, e ele não consegue desenvolver bem as atividades. Mas com relação a esse ministro indicado, parece que é mais um gol de placa do Bolsonaro, porque ele é uma pessoa tecnicamente competente e idônea. Todo mundo que já trabalhou com ele diz que é uma pessoa muito correta. E a infraestrutura é um grandíssimo gargalo do país, né? Quer dizer, interfere no custo do Brasil, interfere em todo o escoamento de produção agrícola. O Brasil é um grande exportador. Quer dizer, parece que é uma bola dentro do ministro, do presidente. Lembrando que a infraestrutura era uma grande porta de entrada dos corruptos. Exatamente, você tocou no ponto, quer dizer, você realmente tocou no ponto. Por isso que eu estou dizendo, fiz questão de falar da idoneidade dele, porque ele já trabalhou no DENIT, que também é um órgão que mexia com a parte de infraestrutura e transporte, né, do Departamento Nacional, e ele é considerado uma pessoa
idônea. Vamos ver se os políticos deixam ele trabalhar, né? Agora, com mais um detalhe, viu, Rodrigo? Com relação à aprovação de contas da campanha do Bolsonaro, na prática, o que a gente observa é o seguinte, que quem faz essas leis, essas legislações e essas exigências de controle de contas nunca trabalhou numa campanha nem passou perto. Então, eles fazem exigências, muitas vezes absurdas, até impossíveis de serem cumpridas. Então, a procuradora foi muito sábia, né, no sentido de apontar irregularidades, mas dizer que não compromete a lisura do pleito. Afinal de contas, ele foi eleito pela grande maioria dos brasileiros e sem nenhuma comprovação de corrupção na eleição. E o Supremo Tribunal Federal retoma hoje o julgamento da ação que discute a validade do decreto de indulto natalino editado pelo presidente Michel Temer em dezembro do ano passado. O indulto é um perdão de pena e costuma ser concedido todos os anos em períodos próximos aí ao Natal, atribuição aí do presidente da República. No indulto do ano passado, o presidente Michel Temer estabeleceu que só poderiam ser beneficiados por esse perdão pessoas condenadas a no máximo 12 anos e que até o dia 25 de dezembro de 2016 tivessem cumprido um quarto da pena, desde que não fossem reincidentes. O indulto tinha regras mais brandas e uma liminar do ministro Luiz Roberto Barroso deixou as regras um pouco mais rígidas. Entre os pontos polêmicos do decreto, o indulto deste ano não estabeleceu um período máximo de condenação e reduziu para 1/5 o tempo de cumprimento da pena para os não reincidentes. Agora o plenário vai decidir se mantém ou derruba essa liminar. Esse decreto que o Temer fez no ano passado, na minha opinião, tem endereço certo. Quer dizer, ele fez para beneficiar alguém. Um dos beneficiados desse esquema, por exemplo, seria, desse novo indulto que ele fez no ano passado, seria o Eduardo Cunha. E o Eduardo Cunha tem muita gente no bolso do colete, né? O Tribunal Regional Federal da 4ª Região julga hoje as apelações dos petistas Antônio Palocci, José Disseu, Delúbio Soares e Cândido Vacareza. O julgamento da redução de pena de Palocci deve ser concluído. Disseu pede absolvição ou reforma de sentença que o condenou a 8 anos e 10 meses. Já o ex-tesoureiro do PT, o Delúbio Soares, requer transferência de prisão. E o ex-deputado Cândido Vacareza pede que não seja preso por não pagamento de fiança. Vacareza, por sinal, permanece solto e concorreu até a Câmara dos Deputados pelo Partido Avante, em São Paulo, nas últimas eleições, mas não foi eleito. Uma redução gradativa na quantidade de açúcar foi acordada aí entre o Ministério da Saúde, a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e associações produtoras ligadas à indústria dos alimentos. A proposta é reduzir em até 33,8% do açúcar em refrigerantes, 32,4% para bolos e até 10,5% para os achocolatados. Apesar desses percentuais aí expressivos divulgados pelo governo federal, a redução atinge de forma distinta cada marca e produtos bastante conhecidos aí do consumidor não necessariamente precisarão reduzir a concentração desses ingredientes, né, do caso do ingrediente do açúcar. O acordo busca contribuir no combate a doenças aí associadas ao consumo do açúcar e à obesidade. Os dados mais recentes, de setembro deste ano, apontam que 22% da população é obesa. Na verdade, os 3 pós brancos são perigosos, né? Cocaína, açúcar e sal refinado, né? Então, é uma medida muito positiva. E ontem houve um comentário dizendo do aspecto do impacto econômico disso aí, né? Porque o Brasil é um grande produtor de açúcar e vai diminuir as vendas de açúcar por conta disso. E é muito importante que seja feito isso. E casos e mortes por AIDS caíram 16% nos últimos 4 anos aqui no Brasil. A Fraternidade Assistencial Lucas Evangelista acolhe pessoas soropositivas no Distrito Federal. Paula convive com HIV há 20 anos e Isabel há 10. Elas lembram do medo que sentiram quando descobriram a doença. Eu pensei que eu ia morrer logo, porque naquela época é a monstruosidade, né? Ai, porque quem tem AIDS, se não morre, se não ia rapidamente. Então, assim, eu ainda consegui viver, né? 10 anos depois que eu fui conseguir
tomasse no primeiro retroviral. Olha, para mim foi difícil, porque eu não vou negar para você não, eu era danada. Eu era danada, eu usava tudo quanto era tipo de droga que você pensar. Então, quem pensar que a droga compartilhada com agulhas não dá problema, dá. Hoje elas têm uma vida com qualidade. Fazem o tratamento fornecido gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde. Na rede pública, qualquer pessoa pode fazer um exame para saber se tem o HIV. E a partir da distribuição dos testes rápidos para a detecção do vírus, o combate à doença ganhou força. O novo boletim epidemiológico apresentado hoje apontou uma queda de mais de 15% na detecção de casos de AIDS no país nos últimos 6 anos. O número de mortes pela doença também caiu 16,5% entre 2014 e 2017. O boletim também apontou uma redução de 43% nos casos de transmissão do vírus HIV da mãe para o bebê durante a gestação nos últimos 10 anos. Para o Ministério da Saúde, a queda no número de mortes por AIDS no Brasil está relacionada à diminuição no tempo entre o diagnóstico e o início do tratamento. Mas apesar de os números mostrarem êxito no combate à doença, o Brasil ainda tem registrado, por ano, cerca de 40 mil novos casos. Nós não podemos esquecer dos que já faleceram de AIDS. A AIDS não acabou. Eu acho que essa é a grande mensagem. E as pessoas precisam se prevenir, mas precisam também ter adesão para ter a sobrevida que hoje as pessoas têm. Essa questão da AIDS é um problema pelo seguinte, porque houve um período aí, quando começaram a aparecer os retrovirais, as medicações que tiveram um bom resultado, muita gente andou relaxando, quer dizer, passou a achar que a AIDS era gripe, e não é gripe, né? Mata, realmente mata. E não é porque tem um remédio que a coisa está resolvida, até porque o remédio tem um monte de efeitos colaterais. É uma medicação forte que mexe com o sistema imunológico da pessoa e tem um monte de efeitos colaterais. Então, o importante do serviço público nessa questão é não se desarmar, como falou aí a pessoa, que eu não lembro o nome, que nós não podemos nos desarmar. Quer dizer, não é porque a coisa começou a melhorar que você tem que abrir a guarda. Pelo contrário, tem que intensificar, porque a AIDS não acabou e nem vai acabar, né? A seguir, informações regionais e a previsão do tempo. Agora são 9 horas e 42 minutos. Retornando com o Jornal Abre Aspas, na edição desta quarta-feira, vamos voltar a olhar aqui a região nossa de São José dos Campos, como é que está o tempo. O sol está aparecendo? Pelo jeito está querendo aparecer, mas ainda está timidamente. Será que vai melhorar o tempo? Vai permanecer o tempo, esse tempo... Não está menos o tempo, né? Não está tão frio, mas também não está tão calor, enfim. Quem vai trazer a informação para você aqui é a nossa amiga aqui, a Camila Brasiliense, que é a meteorologista lá do Tempo Vale. Muito bom dia, Camila. Bom dia, Rodrigo Fernandes. A quarta-feira começou com bastante nebulosidade aqui em São Paulo, mas ao longo do dia o sol vai aparecer entre muitas nuvens no céu, isso tudo por conta da umidade que vem do mar. Durante a tarde e a noite pode ocorrer chuva fraca em alguns pontos isolados do estado. Hoje as temperaturas continuarão estáveis. A máxima prevista é de 28 graus na capital paulista, no Vale do Paraíba, 26 graus no litoral e 25 graus na Serra da Mantiqueira. Camila Brasiliense, do Tempo Vale, para o Jornal Abre Aspas. Obrigado, Camila. Vamos com informações regionais. A Comissão de Ética da Câmara de São José dos Campos adiou novamente a conclusão do relatório final sobre o caso do vereador Maninho 100%, do PTB. Inicialmente, o relatório seria finalizado no dia 20 de novembro, mas já havia sido adiado ontem, né, para que uma das pessoas citadas na denúncia pudesse ter seu depoimento incluído nesse processo. A nova reunião será realizada na próxima quarta-feira, dia 5 de dezembro. Dependendo da decisão, aí, um pedido de abertura da comissão processante pode ser levado ao plenário da Câmara. Maninho, que faz parte da base do prefeito Felício Ramute, foi acusado por um ex-assessor de cobrar R$ 300 mensais
de uma espécie de pedágio por uma indicação a um cargo na Prefeitura de São José. Segundo a denúncia, pelo menos mais 3 pessoas também teriam sido vítimas aí dessa prática por parte do vereador. Essa é a 3ª vez que uma denúncia envolvendo Maninho passa pela análise da Comissão de Ética da Câmara. Em agosto, o parlamentar foi condenado por improbidade administrativa pela Justiça por manter em cargo comissionado na Câmara um assessor que, na verdade, trabalhava em seu jornal particular. Aí a Câmara Municipal está errando feio, né? Porque parece que a Câmara Municipal de São José dos Campos, a de Taubaté também, as câmaras municipais em geral, ainda não entenderam o que aconteceu no país nos últimos anos. Quer dizer, a população quer respostas, a população quer ação dos eleitos, a população quer economia de gastos, a população quer acabar com a corrupção. Então, quer dizer, é imperioso a Câmara terminar com esse episódio. Quer dizer, seja para um lado ou para o outro, fica nesse corporativismo, adiando uma decisão, seja ela qual for, não estamos aqui condenando ninguém, mas o importante é que essa protelação só serve para mostrar para a população que a Câmara está se comportando de forma corporativista. Depois, quando vier as eleições que já estão aí, os vereadores não vão poder reclamar se houver uma limpeza na Câmara, como houve no Congresso Federal. E a Defensoria Pública entrou na Justiça com uma ação civil pública contra a Prefeitura de São José dos Campos, pedindo o fim da ação dessa ofensiva para a retirada de famílias da comunidade do Banhado, que fica aqui na região, né, próximo da cartão, que é um cartão postal da cidade, né? O governo do prefeito Felício Ramute mantém um projeto que oferece a cerca de 450 famílias uma verba para a demolição da casa e para a mudança, que está somando aí R$5.000, além do aluguel social, que é R$700 por mês. A Defensoria, no entanto, afirma que o Poder Executivo tem agido no sentido de eliminar a comunidade criada em 1930. Ontem, em entrevista aqui ao jornal Abre Aspas, o prefeito descartou a realização da obra da Via Banhado nessa gestão. No meu plano de gestão, eu falei sobre a Via Banhado. E disse que não falei sobre a questão da comunidade do Banhado. Então, agora, ao me deparar com o problema, cheguei à conclusão que prioridade é a gente cuidar daquelas pessoas do Banhado. Portanto, eu não farei a Via Banhado ao longo dos últimos 2 anos dessa gestão. O que eu farei é dar uma condição digna e a criação do Parque do Banhado. Esse é meu objetivo ao longo... Então, deixar muito claro que isso não tem absolutamente nenhuma correspondência com querer tirar as pessoas para fazer a Via Banhado. Já venho aqui, né, dizer que ao longo da gestão percebi que a condição de vida daquelas pessoas é mais importante neste momento do que a Via Banhado. Então, nos próximos 2 anos, nós não faremos a Via Banhado e faremos, sim, o Parque do Banhado. Muito bem, entrevista dada ontem aqui pelo jornal. Muito bem colocada a posição do prefeito, né? Achei, assim, muito positiva, né? Quer dizer, o fato concreto é o seguinte, a Defensoria Pública faz o papel dela, já que o defensor público nada mais é do que um advogado, né, pago pelo Estado para defender as pessoas. A função do defensor público não é defender o Estado, é defender as pessoas. As pessoas estão se sentindo prejudicadas, têm que ser defendidas pela Defensoria. O fato concreto é que não se pode exigir que a Prefeitura coloque benefícios numa área de ocupação irregular. Até porque o prefeito não pode fazer isso, porque poderia implicar em crime por usar verba pública em área de ocupação irregular. Também não cabe a regularização, porque é uma área de proteção ambiental. Quer dizer, não existe outra solução a não ser a alocação dessas pessoas em outro lugar, né? Quer dizer, isso se arrasta há muito tempo, a ocupação do Banhado, segundo consta, tem mais de 80 anos. Tá? Essa comunidade aí parece que está aí desde os anos 50, então tem que ser resolvido. O problema é que existem sempre interesses outros por trás disso, né? Primeiro, a manipulação da população por políticos inescrupulosos que usam os pobres como massa de manobra para se eleger. O segundo é outros fatos escusos, já que a área do Banhado é uma área central, permite a facilitação de atividades escusas de uma forma bem localizada, né? Quer dizer, todo mundo quer estar bem localizado. Isso aí vai ter que ser resolvido, eu acho que o prefeito está com disposição para resolver.
Vamos ver como é que vai acontecer. E com 50% de aumento nas chuvas aqui na região, as represas do Vale do Paraíba elevaram em 13,82% o volume de água em 25 dias neste mês. No início de novembro, o reservatório equivalente, que a média das 4 represas aqui, tinha 24,96% de água no volume útil, índice que subiu para 28,41% na última segunda-feira. Com isso, os reservatórios saíram da incômoda posição de menor volume do ano registrada no começo de novembro. Os dados eles foram divulgados pela ANA, que é a Agência Nacional de Águas. As 4 represas da região registraram aumento de volume no período de 25 dias. Você vai ver agora aí, Paraibuna passou de 20,61 para 23,33, uma alta aí de 13,2%. Jaguari foi de 30,28 para 33,15%, aumento de 9,48%. Santa Branca subiu de 37% para 39%, crescimento aí de 5,29%. E Funil foi de 30,8% para 38,87%, uma alta de 26,2%. No entanto, as chuvas de outubro não foram suficientes para superar as médias históricas do ano. O Vale acumula 810 milímetros de chuva entre janeiro e outubro, 39,33% abaixo da média histórica para o período que indica 1.335 milímetros de precipitação, ou seja, diminuiu, mas a gente tem que ainda permanecer ainda atento, né? A gente viveu uma crise hídrica, né? E sempre tem que ter essa consciência, né? A conscientização de preservar, né? De racionar, enfim, de cuidar mesmo do meio ambiente e cuidar dessa questão da água, né? Não se pode abrir mão disso. Quer dizer, na verdade, o brasileiro tem 2 coisas que eu sempre repito que são muito problemáticas. A primeira, ele acha que o dinheiro do governo vem dos céus, vem de Deus, não vem do bolso dele. E a segunda coisa é que ele acha que a água vem da torneira, né? E a água, para chegar na torneira, tem investimentos de bilhões de reais, não é fácil e é um bem a ser preservado sempre. Não podemos abrir a guarda. E prepare o seu bolso. O valor do pedágio da rodovia dos Tamoios em Paraibuna terá aumento de 8,8% a partir das 0 hora de amanhã. Com o reajuste, o valor para carros passa a ser de R$ 7,40. Já a tarifa no pedágio da Praça de Jambeiro, no quilômetro 16, não será alterado. De acordo com a concessionária Tamoios, o reajuste está previsto no contrato, está tudo legal, foi aprovado pela TESP e está de acordo com o contrato de concessão. O último reajuste de pedágio em Paraibuna foi de R$ 6,70 para R$ 6,80, realizado em agosto deste ano. Está no contrato, mas pesa no bolso. Pesa no bolso e está muito acima dos índices inflacionários, né? Quer dizer, estranho isso. Uma informação aqui também que a produção de petróleo, né, e gás natural cresceu. A Petrobras anunciou aqui, essa manchete está no nosso portal sprriomais.com.br. A produção da Petrobras e parceiros atingiu em outubro 3,34 milhões de barris aí de óleo equivalente por dia, que é o petróleo e gás natural, o que significa um aumento de 8% em relação a setembro. Desse total, 3,18 milhões de barris foram extraídos em campos nacionais. Aqui está informando que a Petrobras também informou que em outubro a sua produção total de petróleo e gás, incluindo líquidos de gás natural, foi de 2,66 milhões de barris de óleo equivalente por dia, sendo 2,54 milhões produzidos no Brasil e 119 mil no exterior. Tem uma informação também aqui com relação à produção, à economia, porque, na verdade, o mercado ele prevê melhoras no PIB agora no terceiro trimestre, né? A economia brasileira ganhou um pouquinho mais de força aí no terceiro trimestre na comparação com o segundo trimestre, mas a melhora entre os meses de julho a setembro se deve à fraca base de comparação aí com o trimestre anterior, cujo resultado foi afetado pela greve dos caminhoneiros lá no final de maio. É o que pelo menos afirma aí os economistas que foram ouvidos pelo portal G1. Na visão dos analistas, apesar dessa melhoria, né, na confiança de empresários e consumidores, o ritmo de recuperação ainda segue lento e as projeções de avanço mais fortes aí a partir de 2019 estão amplamente ancoradas
na expectativa de medidas de ajuste fiscal, como a aprovação de uma reforma na Previdência, já no primeiro ano do governo eleito aí do Jair Bolsonaro. Eu acho que, independente de qualquer coisa, vai haver um crescimento econômico maior em 2019, porque você conversando com as pessoas, muitas pessoas que estavam com investimentos planejados, comerciais, imobiliários e tal, estavam aguardando nos últimos anos, na verdade, os 2 últimos anos, uma melhora da expectativa de governo. Com a eleição do Bolsonaro, essa expectativa voltou e as pessoas vão investir, com certeza o Brasil vai crescer mais no ano que vem. Mudando de assunto, vamos falar de esportes. Hoje conheceremos o primeiro finalista da Sul-Americana. Esse é um dos assuntos que o Douglas Cruz traz nessa manhã para a gente. Muito bom dia, Douglas. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a você que acompanha o jornal Abre Aspas. Vamos conferir os principais destaques esportivos desta quarta-feira. Começando com a Liga dos Campeões da Europa, que hoje tem jogos decisivos na fase de grupos. PSG e Liverpool se enfrentam, decidindo quem vai se classificar para as oitavas de final da Champions League. O jogo vai acontecer às 18 horas e o duelo marca o confronto entre os brasileiros, Neymar pelo PSG e Roberto Firmino pelo Liverpool. Outros jogos também terão destaque hoje na Liga dos Campeões, como Atlético de Madrid e Mônaco às 16 horas e Tottenham e Inter de Milão às 18 horas. O destaque do dia aqui para o futebol sul-americano é a semifinal entre Fluminense e Atlético Paranaense, que definirá o primeiro finalista da Copa Sul-Americana. No jogo de ida, lá na Arena da Baixada, em Curitiba, o Atlético Paranaense venceu por 2-0. Agora o Fluminense tenta reverter o placar aqui no Maracanã. O jogo vai acontecer às 9h45, então teremos aí o primeiro time brasileiro na final da Copa Sul-Americana. Por hoje é só, eu volto amanhã com mais informações sobre o outro finalista da Copa Sul-Americana. Douglas Cruz para o jornal Abre Aspas. Obrigado, Douglas. E na noite de ontem, falando aqui do regional, o São José foi até o Rio de Janeiro enfrentar o Botafogo aí em busca da primeira vitória fora de casa no NBB, que é o Novo Basquete Brasil, porém saiu com um gostinho amargo de derrota, né? Foi derrotado aí por 84-74. Com a derrota, os joseenses se mantêm na 12ª posição, com 2 vitórias e 7 derrotas. O próximo compromisso do São José ainda será no Rio de Janeiro, onde quinta-feira enfrenta o Vasco da Gama às 8h45. Os detalhes da partida estão lá no nosso portal, no sprriomais.com.br. E ontem foi apresentada a programação de verão de Caraguatatuba, que irá contar com o Caraguatatuba Summer Festival. Com um investimento de R$1,5 milhão, as estruturas serão montadas na Praça da Cultura e no Centro de Eventos Porto Novo. Os shows já começam no dia 28 de dezembro e promete agitar a temporada com, aliás, shows musicais variados e tudo de graça. Caraguá é uma cidade que tem a vocação turística, isso é muito importante, é o turismo que gera emprego na nossa cidade, que gera renda na nossa cidade, enfim, que leva dignidade ao pai de família. Então esse evento ele vem para agradar os turistas, os veranistas e também os munícipes que estão aqui em Caraguatatuba. A grande importância desse evento é que ele aquece a economia local, a gastronomia, a rede hoteleira, enfim. Começa dia 28 de dezembro, a gente vai até o dia 27 de janeiro, então tem shows, gostos, né, musicais. Nós temos também uma arena esportiva também bem bacana. De antemão, aproveitar já para convidar, venha para Caraguatatuba, né? Alô, gente, verãozão tá chegando e nós temos show no litoral norte de São Paulo, em Caraguatatuba. A programação começa no dia 28 de dezembro com o show da dupla Fernando e Sorocaba e depois segue com uma série de cantores, Ed Mota, CPM 22, Maria Rita, Ludmilla, Marcos e Belucci, Raça Negra. Percebeu que são shows variados, né? Tem funk, tem sertanejo, tem pagode, enfim. Isso para todos os gostos e o que é melhor, serão de graça. E a programação completa você acompanha, você tem lá no nosso portal. Então acesse sprriomais.com.br para saber aí qual artista, qual a data do seu artista favorito aí para você poder se programar e dar um pulinho lá em Caraguatatuba e curtir esses shows. O Vablito queria saber se ia ter
pagode. Vai ter pagode? Raça Negra. O Pedrinho gosta de Raça Negra, né? De vez em quando. Muito boa essa iniciativa, porque realmente é o tipo de investimento que a prefeitura faz e tem retorno, né? Porque estimula o turista. Quanto mais o turista gosta, mais ele difunde a cidade, mais ele volta e gera economia. Muito parabéns. E ontem mesmo, na oportunidade, também foi lançado um aplicativo bem aos moldes aqui de São José dos Campos, que irá reunir diversos serviços ao munícipe pelo celular. A prefeitura criou hoje o app Caraguatatuba Oficial, onde reúne tanto o site da prefeitura quanto o site de turismo, com vários serviços para que tenha as pessoas que venham para Caraguá ou que sejam moradores de Caraguá tenham tudo na palma da mão. Taubaté também anunciou recentemente esse novo aplicativo, né, reunir serviços, uma coisa que, se eu não me engano, não sei se é real, mas São José dos Campos foi meio que pioneiro nessa questão de você reunir tantos serviços aí pelo aplicativo de uma forma bem prática. E aí, é lógico, né, unir a tecnologia com a praticidade aí, e principalmente essa ponte, né, entre o munícipe e o poder público, né? E mais uma vez Caraguá mostrando também que está junto nesse caminho aí, lançando esse aplicativo. Facilita também para o turista, né? Pode ter mais informações à mão. Muito bem. Agora, 10h03, encerrando aqui o Jornal Abre Aspas. Então, eu queria só dizer que ontem à noite teve a inauguração da exposição Mãos à Obra, na Galeria de Arte Vitor Hugo, lá no Shopping Colinas, que é um evento que faz parte de um projeto do jornal O Vale com a galeria. O projeto consiste num leilão de obras de 70 artistas com dinheiro revertido para o GAC. Né? Então, esse leilão vai ser no dia 20 de dezembro e é interessante para quem gosta de arte visitar essa exposição e, quem sabe, dar um lance para esse dinheiro que vai ajudar o GAC. E o GAC tem todo o nosso apoio, que é uma instituição realmente que presta um excelente serviço. Quem não conhece, deveria conhecer. E presta um serviço não só a São José dos Campos, como praticamente a pessoas do Brasil inteiro. Somente reforçando aí que as capas do Vale, né, são as capas das obras, né? No final de semana, as capas estão reproduzindo muito bacana algumas das obras que vão estar sendo leiloadas. Vamos prestigiar. Muito bem, parabéns à iniciativa em nome aí do Guilherme Codazzi, né, e de toda a equipe do Jornal Vale. Bom, encerrando o jornal aqui, eu quero agradecer mais uma vez, doutor Sebastião, pela presença. Uma ótima semana para o senhor. Para vocês também, até a semana que vem. Até a semana. Muito bem, obrigado, Zé. A gente retorna amanhã. E obrigado a você, amigo internauta, que acompanhou aí o Jornal Abre Aspas. Lembrando que o conteúdo permanece no sprriomais.com.br. Uma ótima quarta-feira e até amanhã.